Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao nosso bate-papo hoje sobre direitos e deveres do consumidor viajante agora durante a pandemia. Só vou esperar o pessoal entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Se você tiver dúvidas, oi, Uli, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, fica aí que o nosso bate-papo vai ser muito legal hoje. Então, gente, eu vou explanar para vocês, eu não vou me deter muito a leis normativas, MPs, né, na íntegra. Eu vou falar uma linguagem mais na linguagem do povo mesmo, que o povo entenda, né, que compreenda também. Agora com a bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, muitos passageiros, muitos clientes estão com muitas dúvidas referente a cancelamento de viagem, a referente a como proceder, né, agora na pandemia, o que a gente faz. Então eu resolvi abrir esse bate-papo aqui para a gente esclarecer essas dúvidas, né? Ah, Pércio, o que eu vou fazer agora? Meu voo foi cancelado, o que eu faço? Né? Então, assim, primeiro vocês vão ter todo o respaldo da agência, né? Lógico, são clientes da agência, vocês vão ter todo esse respaldo aí de atendimento, né, e suporte durante agora a pandemia. Boa noite, pessoal. Samantha, ó, o guia Sergipe. Tudo bom? Como é que tá, Larissa? Boa noite. Bem-vindos. Então, assim, ano passado, em março, quando iniciou a pandemia, foram criadas duas MPs, a 925 e a 948, que em agosto ela se tornou lei, que é a 14.034/20. Essa MP ela tinha validade até 31 de dezembro de 2020. Então ela dava três alternativas para os clientes, que era deixar em crédito para utilização em até 18 meses, a minha cola quase caiu aqui, em até 18 meses. Você pode remarcar sem custos para um próximo período, ou então deixar ou solicitar o reembolso, então, com um prazo de até 12 meses para recebimento, certo? Dia 31 de dezembro era para ter terminado, então a pandemia estava prevista para o fim da pandemia dia 31 de dezembro, mas infelizmente ela se estendeu ainda esse ano e chegamos a um dos maiores picos agora em março. E a MP, na virada do ano, no dia 1º de janeiro, foi criada a MP 1024, que alterou a Lei 14.034/20, que se tratava dos aéreos. Então, a partir de agora, né, todos os voos do dia 19 de março de 2020 até 31 de outubro de 2021, todos os voos, independente do motivo de ser cancelado pelo fornecedor ou consumidor, o reembolso vai ser no prazo de até 12 meses a contar a partir da data da solicitação, tá, gente? Então, independente do motivo, se o cancelamento partiu do fornecedor, que é a companhia aérea, ou do hotel, vai ser devolvido no prazo de até 12 meses a partir da solicitação do reembolso, tá? Quem quiser remarcar a viagem pode fazer dentro de até 300 dias. A gente só consegue vender para 300 dias adiante. Então, dentro desse prazo, a gente consegue já remarcar, lembrando que pode haver diferenças de tarifa, certo? Então, por exemplo, assim, mas como assim, Pércio? Eu não tenho culpa de que aconteceu. Ninguém tem culpa, na verdade, do que aconteceu. Não está sendo cobrado multas, porém, diferença de tarifa, se houver, está sendo cobrado, tá? Por exemplo, eu comprei meu pacote para embarcar em tal período, ele custou X reais, e para a nova data que eu estou escolhendo, ele está custando Y reais. Então, essa diferença entre X e Y, o cliente ele deve pagar. Porque o hotel sempre tem reajustes, né, de preços
de um período para o outro. A cada 6 meses, geralmente, o hotel ele faz os reajustes de preço. Então, sempre vai ter esse reajuste. Dificilmente o hotel vai honrar com o preço que às vezes o cliente comprou até num pacote promocional ou com um desconto em Black Friday, esse tipo de coisa. Então o hotel ele dificilmente vai honrar para o próximo período. Então essa diferença de tarifa, se houver, a gente tem que cobrar do cliente, tá, gente? Claro que nós trabalhamos sempre para que reduza o máximo possível, né, essa diferença ou que não haja diferença para o cliente pagar. Então essa é a nossa missão também, né? É difícil, mas a gente está aqui trabalhando dia e noite para que realmente eu me coloco no lugar do nosso cliente, né? Porque é ruim às vezes você ter que pagar uma diferença muito grande para um período, né, que eu queira ir e tem esse reajuste. Mas então a gente sempre dá uma solução, ou troca de hotel, diminui dias, a gente sempre vai dar uma solução para o nosso cliente. Mas em se tratando de aéreo, tá? Se tratando de passagens aéreas, então assim, a partir de agora, independente do motivo, se o voo for cancelado pela companhia aérea, pelo fornecedor, o cliente ele tem direito de receber o valor integral no prazo de até 12 meses, certo? Ou ele pode remarcar para um outro período, ou então ele pode deixar em crédito e utilizar no período de até 18 meses. Lembrando que se o consumidor, se o passageiro solicitar o cancelamento ou reembolso, independente do motivo, eu não quero mais viajar, ponto. Tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer a solicitação de cancelamento com reembolso. E aí sim está sujeito às penalidades, porque ele subentende-se que ele está rompendo o seu contrato, né? Porque até então, enquanto tiver o crédito ou então a remarcação, o contrato ele está válido ainda. No momento que ele solicita cancelamento, ele está rompendo com o contrato dele. Então, nesse momento, sim, é aplicado as multas dos fornecedores. Lembrando que não pode ultrapassar os 20% do valor da passagem, né, do pacote em si. Tá? Esse é o direito do consumidor. Então, assim, o passageiro então vai ter como opção, como eu falei, em optar pelo crédito, né, que daí fica o valor integral para utilizar em uma outra viagem em até 18 meses, ou ele pode solicitar o reembolso. Tá? Antes dessa lei, dessa MP, as taxas de embarque elas deveriam ser devolvidas em até prazo de 7 dias. Agora não mais. Elas vão ser devolvidas junto com o prazo dos 12 meses. Então essa foi também uma alteração dessa MP da virada do ano, dia 1º ali da MP 1024, que alterou essa lei 14.034/20. Então, isso é o que a gente está tratando a partir de agora. Os embarques, muita gente está com preocupações de embarques agora imediato. Então, nós temos clientes que estão viajando, inclusive, nesse momento, e tem muita gente perguntando assim, nossa, como é que eu faço? Eu estou com medo de ir, Pércio, não quero viajar agora em março. Como é que eu procedo? Tá? Esse ano não tem nenhuma lei, não tem nenhuma MP que tenha algum respaldo sobre esse tipo de cancelamento. Tá? Então, como foi feito ano passado? Ano passado, durante a pandemia, tinha uma lei, né, que foi criada que dava esse respaldo de fazer todas essas remarcações, tudo o que eu falei até agora, sem custo nenhum. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto a gente está conversando aqui, pode perguntar que eu respondo, tá? Vocês ficam bem à vontade. A gente está aqui para isso, para bater um papo e esclarecer dúvidas, certo? Então, ficam bem à vontade, podem perguntar. Voltando ao assunto, então, como é que a gente está procedendo agora? Agora, infelizmente, não tem. Os voos estão confirmados, as companhias aéreas estão operando normalmente, os hotéis estão abertos, eles estão funcionando, os receptivos, que são os transfers, passeios e tal, eles estão funcionando normalmente. Então, se o cliente resolver cancelar agora por insegurança ou por qualquer outro motivo, vai ser aplicadas as multas de cancelamento, tá, gente? Infelizmente, a companhia aérea
ela não está isentando, justamente porque o voo está sendo operado. O cliente só tem direito a remarcar sem custo, sem multas, se o cancelamento partir da companhia aérea. Então, se o voo está confirmado e o cliente quer cancelar, aí sim vai ser cobrado as multas de cancelamento. Agora, se a companhia aérea cancelou o voo, o cliente tem direito a remarcar sem custo ou solicitar o reembolso integral, tá? Só para esclarecer. Então, assim, eu não quero viajar agora em março, mas eu quero viajar em setembro. Ok, sem problema nenhum. Porém, a gente vai analisar, a gente vai solicitar a troca de datas e aí sim a questão do aéreo vai ser cobrado multas. Questão do hotel, a gente vai ver a política de cancelamento, que é uma coisa muito particular de cada hotel, né? Cada hotel tem a sua própria política de cancelamento, então a gente vai analisar, vai ver se está dentro da política de cancelamento com gratuidade ou se está cobrando 100%. A gente vai conversar com o hotel para trocar de data sem multa, sem custos. Não, tudo é analisado de caso a caso. Oi, Diego, tudo bem? Boa noite. Se tu tiver dúvidas, pode perguntar. A gente está aqui para esclarecer dúvidas, tá? Então, esses são os direitos que os consumidores têm, tá? De modo geral, eu não entrei muito detalhe em leis, né? Porque daí é questão jurídica, então, mas a gente vai esclarecer conforme vocês tiverem dúvidas, podem perguntar sem problemas. Mas de modo geral é isso, tá? Resumindo, né? O resumo então de como proceder agora na pandemia é assim. Retomando então, se o voo for cancelado por parte do fornecedor, que são as companhias aéreas, o cliente tem direito a remarcar para uma outra data, né, ou um outro voo sem custo, sem cobranças de multa. Se não aceitar, se não houver o aceite da sugestão dada pela companhia aérea, o cliente tem direito a receber o valor integral. Nesse caso, o valor será descontando as comissões da agência, tá? Da agência, da operadora. Esse valor está protegido por lei, certo? Porque houve uma prestação de serviço. Então, as comissões, nesse caso, elas não são devolvidas. O valor volta integral descontando as comissões, certo? Porque a gente trabalha também, né, gente? Então, assim como todo mundo trabalha e recebe no finalzinho do mês, a gente também trabalha e a nossa comissão é a nossa remuneração. Então, isso está protegido por lei agora, então nós não precisamos devolver esse valor. Volta todo o valor menos o valor da nossa comissão, tá bom? Hotel, como os hotéis estão confirmados, estão operando, se o hotel fechasse as operações, aí sim vocês teriam direito a receber o valor integral ou então transferir para uma outra data também, sem custos e sem multas. Mas quando o hotel está confirmado, ele está operando, está aberto, funcionando, e o cancelamento partir do cliente, aí sim aplica-se as políticas de cancelamento do hotel. Quem pode cobrar multa, né? Se estiver dentro do período de penalidade, pode ser cobrado multas. Então, tudo é analisado caso a caso. Mas eu volto a repetir que a gente está sempre trabalhando, né, dia e noite para resolver todos da melhor forma possível, com o menor custo possível. Né? Essa é a nossa função, por isso vocês contratam uma agência de viagens, por isso que vocês têm o respaldo de uma agência de viagens, por isso que vocês vão ter para onde ligar, com quem falar. Eu estou aqui, a minha equipe, né, está à disposição justamente para isso. Então é aí que está a importância também de vocês comprarem de uma agência de viagens. Que aí vocês vão ter todo esse respaldo, vocês vão ter toda a segurança, vocês vão ter para quem ligar, com quem conversar, esclarecer todas essas dúvidas. E também ter a orientação de como proceder em caso de cancelamentos, certo? Mas, Pércio, não é só direito que o consumidor tem. Os consumidores também têm alguns deveres, também têm algumas obrigações. Tem sim. Uma delas é providenciar os documentos de embarque, tá, gente? Então tem que ter o RG em dia, tem que estar o documento em bom estado, né? Por exemplo, assim, vou viajar, o RG agora, eles estão exigindo que esteja dentro de 10 anos, né, de validade, que seja a emissão do documento que seja menos de 10 anos. Então isso é muito importante, deixar o documento em dia, né? Passaporte também, renovar o passaporte,
deixar o documento em dia pro embarque. Isso sim é obrigação, é dever do viajante. Tá? A agência de viagens não tem responsabilidade nenhuma em providenciar a documentação para o passageiro embarcar. A gente orienta, a gente confere, mas a obrigação de providenciar documentação para o embarque é do passageiro, certo? Documentos válidos para embarque no Brasil. Pode ser o RG, pode ser a CNH ou uma carteira profissional. Tá? Então, advogados, médicos, dentistas que têm, né, carteiras profissionais, eu, administrador da carteira em CRA, documento com foto válido, ele pode embarcar com ele tranquilamente aqui no Brasil. Carteira de trabalho também é válido e o passaporte substitui qualquer documento. Lembrando que isso é obrigação, é dever do viajante deixar esses documentos em dia, em bom estado, para poder embarcar. Também, assim como as vacinas e os vistos. Né? Por exemplo, você está indo para um país estrangeiro que esse país exige o visto de entrada. Nós vamos orientar, mas nós não temos a obrigação de fornecer esse visto. É a obrigação do cliente providenciar os documentos de embarque. Vistos, vacinas, né? Dependendo do lugar, exige a vacina da febre amarela. Então, tudo isso é obrigação do passageiro, certo? Testes de Covid, por exemplo, alguns países estão exigindo teste de Covid. Aqui no Brasil não precisa fazer teste de Covid para embarcar, mas alguns países fora daqui exigem o teste de Covid com 72 horas de antecedência do embarque ou 48 horas de antecedência do embarque, dependendo do país, eles exigem o teste de Covid para a entrada no país. Então é obrigação também do passageiro providenciar esse teste com um resultado negativo dentro de 72 horas ou 48 horas, dependendo do país, tá bom? Algumas situações, como estão agora, tá? Eu vou passar para vocês, a partir de amanhã, nós vamos estar colocando nas nossas redes sociais a situação dos destinos do nosso país, né? Onde vocês vão poder acompanhar. Deixa eu pegar uma colinha aqui, porque é bastante coisa. Deixa eu puxar aqui. Por exemplo, como está Maceió hoje? A Maceió os transfers estão operando normalmente, os passeios estão operando normalmente, as praias elas estão abertas, não tem restrição nenhuma e os restaurantes estão funcionando até deixa eu ver aqui, só confirmar o horário certinho. Não tem toque de recolher, tá, gente? E os restaurantes estão abertos até as 22 horas, tá bom? Então, repetindo, Maceió, Maragogi, Praia do Francês, Alagoas em si, Barra de São Miguel, Japaratinga, todos os destinos de Alagoas estão funcionando normalmente, tá? Então, não tem restrição, os transfers, passeios, hotelarias, praias estão abertas, não tem toque de recolher. Só a Praia do Francês, sim, tem toque de recolher das 22 às 5 da manhã. Mas, gente, das 22 às 5 da manhã no Nordeste, você só vai dormir, tá? Porque o que acontece? Amanhece muito cedo no Nordeste e escurece muito cedo. Então, a partir das 17 horas já começa a anoitecer. Então, você já vai estar cansado, você já vai jantar cedo, você vai querer descansar. Então, não vai ter muita coisa para se fazer, a não ser dormir das 22 às 5 da manhã. Então, não é nada que interfira no passeio, tá, gente? Então, vocês podem ir para Alagoas, os clientes que estão viajando nos próximos dias, podem ir para Alagoas bem tranquilo. Porto Seguro, como está operando normalmente, os passeios estão operando normalmente, as praias estão abertas, os restaurantes estão abertos até as 20 horas e tem toque de recolher das 20 horas até as 5 horas, ok? Então, deixa eu ver aqui, a partir das 20 horas tem toque de recolher. Salvador, que tem um pouco mais de restrição, tem algumas praias, os passeios eles não estão operando,
as praias estão fechadas, né? E também os restaurantes abertos até as 19h30. Então, lockdown nos finais de semana. Então, aí Salvador, sim, os clientes que estavam embarcando para Salvador, a gente fez a remarcação justamente porque estava interferindo no passeio. Vamos procurar aqui. Jericoacoara, mais um lugar para Jericoacoara. Eu já te respondo ali sobre Fortaleza, tá? Vamos chegar no Ceará. Os transfers estão operando normalmente, os passeios também. As praias estão abertas das 19 até as 5 da manhã. Tem toque de recolher das 20 às 5 da manhã. As praias estão abertas até as 19 horas e sábado e domingo até as 15 horas, certo? Fortaleza, sim, Fortaleza está um pouco mais complicado. Fortaleza até o dia 10, até o dia 18, desculpa, até o dia 18 está em lockdown, tá? Então Fortaleza está tudo fechado. Então não funciona passeios, não funciona restaurantes. Então nossos passageiros que embarcam até dia 18, a gente também fez a remarcação deles, tá, gente? Então, quem vai embarcar mais adiante, depois do dia 20, peço só um pouquinho mais de paciência, porque é justamente isso, tá? A gente está acompanhando dia a dia a situação de todos os destinos e então a gente está seguindo, né, todos os protocolos, a gente não está obrigando ninguém a viajar, a gente está colocando as situações de cada destino, de cada lugar e aí sim o cliente opta se ele quer viajar ou não. Se ele não se sentir seguro, quer trocar de data e os voos e hotel estiverem confirmados, entra naquela regrinha que eu falei lá no início da live, tá? A gente pode mudar as datas sem problema nenhum, porém, se tiver diferenças de tarifa para as novas datas, aí sim se paga essa diferença. Agora, se o voo foi cancelado, se o hotel estiver fechado, aí sim você vai poder remarcar para um outro período sem cobrança de multa nenhuma, sem cobrança de taxa nem diferença de tarifa, certo? Então essas situações, aqui Gramado e Canela, estão nas mesmas situações que a gente aqui, está em lockdown, não está operando os passeios até o dia 7 de março, tá? Provavelmente hoje, como vai ser fechado mais uma semana, né, vai estar em bandeira preta, provavelmente então vai se estender mais uma semana também esse lockdown aqui na Serra Gaúcha, mas os outros lugares, Foz do Iguaçu, por exemplo, está com 30% de ocupação, então os passeios estão operando normalmente, né, dentro dos 30% da capacidade de transporte, então eles estão seguindo esses protocolos. Tem toque de recolher das 23 até as 5 da manhã, então nada que interfira, os restaurantes estão abertos, com restrição de capacidade apenas, nada que interfira nos passeios, tá? Eles estão com bandeira laranja lá no caso. Deixa eu ver aqui mais algum destino. São Luís do Maranhão, até mandar um abraço para a Zildenice Barros, que é a nossa guia parceira lá de São Luís. Inclusive ela fez um apelo, né? Cadê os nossos turistas que a gente precisa trabalhar? Né? Então realmente essa situação do nosso pessoal do Nordeste. Eu digo assim, por que lá a situação está um pouco mais controlada? Talvez porque o pessoal lá, eles respeitam um pouco mais essas restrições que são impostas. Porque o pessoal do Nordeste, eles dependem do turismo para sobreviver. Praticamente, a fonte de renda deles lá é o turismo, é o turista. Então, eles seguem rigorosamente as restrições que são implantadas lá. Talvez por isso lá as coisas estejam mais controladas que aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eles justamente dependem dos turistas para sobreviver. Agora também não adianta o turista sair aqui do Rio Grande do Sul e chegar lá achando que porque lá está tudo funcionando que eu não devo seguir os protocolos impostos pelo lugar. Muito pelo contrário. O turista ele tem que se adequar aos protocolos de cada lugar. É como se você fosse viajar para um outro país, um país estrangeiro. Cada país tem suas regras, tem suas restrições. Então, aqui mesmo nos destinos é a mesma coisa. Vocês vão para o destino, vocês têm que seguir as regras
e restrições impostas naquele lugar, né? Não dá direito de a gente sair daqui e ir para um lugar e tipo assim, eu vou andar sem máscara, vou aglomerar, nada disso. Até porque os guias de lá, eles vão chamar atenção se você está sem máscara num lugar que tem que estar com máscara. Eles vão chamar atenção e eles vão fazer você usar máscara. Quem sabe por isso lá as coisas estejam mais controladas também, né? E está tudo funcionando. Claro que isso pode mudar a cada dia, né, gente? Então a gente não sabe praticamente o que vai acontecer amanhã. Então, assim, mesmo a Marilisa está pedindo aqui, perguntando aqui para a gente. Mesmo tempo de antecedência chegando no aeroporto nessa época? Boa pergunta, Marilisa. Muito importante essa pergunta. Como estão funcionando os embarques agora? Como são por fileiras, tá, gente? Está muito organizado essa questão do embarque. Como é por fileiras que eles estão chamando para embarque e desembarque, o procedimento de embarque ele está um pouco mais demorado. Então a gente pede que vá com um pouquinho mais de antecedência. Se você já fizer o teu check-in pelos canais digitais da companhia aérea, se você fizer o teu web check-in pela internet ou o teu check-in online pelo aplicativo, você deve chegar com 2 horas de antecedência no aeroporto. Daí você já vai direto para o salão de embarque. Mas se você resolveu deixar para fazer o teu check-in no aeroporto, a gente pede que vá de 2h30 a 3 horas antes. Porque aí vai ter a fila, né? Tem o distanciamento, tem a fila, são funcionários reduzidos para trabalhar, então pode demorar um pouquinho mais. Então, chega um pouquinho mais cedo no aeroporto para evitar atrasos lá no aeroporto, tá bom? Então, assim, chegou a hora do embarque, as companhias aéreas estão chamando por fileiras. Então, elas começam de prioridades, claro, né? Tem sempre as prioridades ali, que são os idosos, gestantes com crianças, os passageiros preferenciais, que são, por exemplo, na Azul tem os passageiros que são diamante e safira, eles têm prioridade de embarque, então eles vão entrar antes também, e depois sim eles começam a chamar de trás para frente. A Azul, inclusive, eu postei esses dias no aeroporto de Curitiba, eles têm um sistema de tecnologia que eles implantaram, onde no chão eles formam projetado um tapete no chão, e aí ali eles colocam, por exemplo, a questão das fileiras 22, 10, 8, daí as pessoas vão entrando em cima daquela fila e vão embarcando conforme as fileiras. É bem legal, olhem nas nossas redes sociais que tem ali como está sendo feito em Curitiba. Então está de forma muito organizada, né, o embarque, eu espero que continue assim também depois, e então por isso que precisa chegar um pouquinho mais cedo, porque está um pouco mais demorado. Eles estão começando a chamar e encerrar o check-in 1 hora mais cedo do previsto. Então, por isso que é importante chegar lá com essa antecedência, tá? Assim como o desembarque também é por fileiras. Então, assim, não adianta a hora que o avião parar, as pessoas começam a levantar e tirar as coisas da bagagem, do bagageiro, que não é mais assim. Eles começam a chamar a fileira 1, eles liberam a fileira 2, a fileira 3 e assim por diante. Então, todo mundo deve permanecer sentado, né, nesse período todo, para que o desembarque ele ocorra de forma organizada. Então, também está tendo mais tempo de conexão entre um voo e outro, justamente para dar tempo das pessoas saírem de um avião e entrar no outro, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. A gente está sempre à disposição. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, que a gente vai estar colocando ali as informações de como está o seu destino agora na pandemia, certo? E como proceder nessa questão de embarque e desembarque. Eu e minha equipe, a equipe da Top Travel, estamos disponíveis, à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E também para dar toda assistência e respaldo agora nessa pandemia. Nós estamos em bandeira preta, mas não precisamos nos alarmar.
Eu estou com passageiros no destino agora, tenho passageiros voltando de viagem, ontem mesmo, antes de ontem, as pessoas mandando recadinho ali no WhatsApp que deu tudo certo, que está tudo funcionando, seguindo os protocolos de segurança, né, seguindo todas as regras de distanciamento, né, as pessoas conseguem aproveitar o seu destino tranquilamente. Mas se você não se sentir seguro para viajar, você pode solicitar a remarcação, claro, seguindo todas essas regras agora dos fornecedores. Né? Se o voo não foi cancelado, se o voo está operando, ele não vai ter isenção de multas. E se tiver diferença de tarifa nas próximas datas, aí sim a pessoa pode ter que pagar essa diferença de tarifa, certo? Claro que tudo depende de companhia para companhia, de hotel para hotel, de fornecedor para fornecedor. E dependendo do motivo também que impeça o embarque, né? Se for por motivos de saúde, positivou Covid, tudo vai ser analisado minuciosamente, caso a caso, tá? Mas a gente vai estar trabalhando dia e noite para, tipo assim, resolver da melhor forma possível e não gerar prejuízo nenhum para nenhuma das partes. Certo, gente? Então, temos também o nosso blog. Se você quer saber as informações, roteiros, destinos, ele está sendo atualizado constantemente. A gente vai colocar o endereço nos comentários, mas é blog toptravel.com. É bem fácil de achar, só digitar ali blog toptravel.com e você já vai saber de todas as notícias, roteiros novos que a gente está lançando aí, né, pela frente. E a nossa equipe, mais uma vez, está à disposição. Nosso atendimento na cidade de Santa Cruz do Sul, que é a nossa matriz. Temos atendimento na região de Passo Fundo, Fronteira Oeste, Uruguaiana, Caxias do Sul e também a nossa filial em Joinville, lá com as gurias, a Ana Paula e a Bruna. Então, espero que vocês estejam um pouco mais claros, um pouco mais tranquilizados nessa questão de como proceder agora na remarcação, né? Perante a pandemia, como a gente está agindo. E também, se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, nos contate pelas nossas redes sociais, WhatsApp, né, que a gente vai esclarecer. Fica aqui o meu abraço para vocês. Se cuidem, tá, gente? Porque a coisa não tá tão boa assim lá fora, né? Então se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, se protejam, protejam o seu próximo, a sua família e contem com a gente. Aproveitem as nossas promoções. Se você tem férias lá para o segundo semestre, alguma coisa já está abrindo para o ano que vem também, janeiro, fevereiro. Aproveite esse programa com antecedência que vocês vão pegar muita oferta boa, tá, gente? Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até uma próxima. Um abração.